Boa noite, gente. Estou aqui presente de novo para mais um programa pelo YouTube, TV Black Sampa, dos Cavaleiros Templários da Bruxaria. E passando para vocês informações sobre o que é ser um bruxo, na verdade, né? E não é aula de bruxaria. São os requisitos que você tem que ter para poder estudar bruxaria no futuro. Porque você tem que ter um conhecimento mais profundo para poder estudar melhor, certo? Então, hoje, como nosso primeiro assunto, nós vamos falar de influência dos 4 elementos. Isso é importantíssimo, porque quem são os 4 elementos? Água, fogo, terra e ar. E veja que interessante que eu pesquisei de coisas antigas, inclusive quando eu estudava teologia, apareceu isso também para mim. E aí resolvi passar para vocês esse tipo de informação. Com origem na Grécia, os pensadores antes de Cristo tentavam já descobrir qual elemento deu início à vida. E perceberam que um dependia do outro e chegaram à conclusão dos 4 elementos. Então, a influência dos 4 elementos foi que fez o mundo nascer. Então, antes do filósofo Sócrates, ou seja, há 600 anos antes de Cristo, já selecionavam a função dos 4 elementos. Então, eles estudavam o que cada elemento significava, qual a função desses 4 elementos. E até hoje estão em busca do quinto, que talvez nasça na física quântica, né? Então isso vai acontecer? Vai. Então vamos entender. O ser humano sempre esteve em busca do quinto elemento, mas ainda não dominou os 4 elementos, como deveria ser dominado, né? Então muitas coisas fogem do controle sobre os 4 elementos. O nosso primeiro elemento, o fogo, que se faz presente pela visão e pelo tato, é muito admirado pelas pessoas de canal preferencial visual. Ele serve para ajudar, mas também é culpado de grandes catástrofes e faz parte de rituais de magia, feitiçaria e bruxaria. Então, fogo, gente, nossa, hoje em dia sem ele não fazemos mais nada. Nós dependemos muito do fogo. Mas o fogo, em forma de vulcão, em forma de raio, também pode destruir. Uma arma letal que criam por aí, né? As bombas que criam, é tudo relacionado ao fogo. Então ele também pode ser destrutivo. O segundo elemento, a água, que representa a pureza quando utilizado como bebida e purifica nosso interior. E quando usada em um banho com ervas, ela limpa nosso corpo externamente e produz relaxamento total. As pessoas que mais admiram esse tipo de elemento são os sinestésicos. Lembra que eu falei? O visual que admira o fogo é porque ele vê, ele sente. Agora, o sinestésico é aquele que gosta de tocar ou ser tocado. Então, é aquele que gosta de um banho de chuveiro, um banho de piscina. Gosta da água, porque ela sente que a água está dominando o corpo dela. Então, são sinestésicos. O terceiro elemento, a terra, um bem-estar que não é percebido e nem praticado por muitos, como terapia. Veja que interessante. Se criássemos o costume de, no mínimo, 2 vezes por semana, pisarmos em terra e descalço, o nosso corpo agradeceria, pois serviria para descarregar o excesso de energia que acumulamos, como o estresse. E acumulamos também e temos como sintomas, como dores de cabeça
e mal-estar. No entanto, na maior parte do nosso dia, ficamos cansados e nem notamos que a terra é parte do nosso corpo carnal. Então vamos ser, a partir de agora, mais sinestésico quanto a ela, certo? Então vamos nos dedicar mais à terra. Vamos ver um exemplo simples, que talvez seja não só meu, mas de vocês também. Eu acordo cedo, 6 horas da manhã, me preparo para sair e coloco o quê? Meia, sapato, e fico assim o dia inteiro, a tarde toda. Às vezes eu emendo até a noite. Quando chega em casa, a gente toma um banho, assiste uma televisão e vai dormir. E qual preparo que nós tivemos quanto a ficar descalço? Eu raramente fico, mas quando tenho chance, eu tento. Quando eu vou no clube, todo mundo está de chinelo passeando no clube, eu estou descalço. Às vezes piso no gramado, piso na terra, piso no cimento, mas é uma vez por semana. E isso deveria ser feito todo dia. É importantíssimo isso. Então, olhe para você. Quantas vezes você fica descalço na sua vida? Quantas vezes? E continuando. O quarto elemento, o ar que respiramos, é muito bom e agradável de inalar profundamente, principalmente quando estamos em um campo gramado e arborizado, com seus componentes do ar. Vida, a água, o ar acende o fogo, mas a quantidade de água sobre o fogo o apaga. E o contrário, o fogo agindo sobre a água a faz evaporar, como a água do café da manhã, né? Como a água do chuveiro quentinho, principalmente em dia de frio. No entanto, sem o ar não sobrevivemos. E nessa relação, somos novamente totalmente sinestésicos e dependentes. Então, gente, o ar é importantíssimo para nós. Como já foi dito em outras épocas aí, outros programas que eu falei, não adianta você fazer uma educação física, aí respira fundo e solta o ar 3 vezes. Não. Vocês têm que saber o que é respiração positiva, negativa. Vocês têm que trabalhar com a respiração, conhecer todos os efeitos que ela faz sobre o seu corpo, principalmente no diafragma, para você poder falar sem cansar, sem ficar rouco. Então, o ar bem usado em nosso organismo, ele é muito importante, principalmente começando com não fumar. Eu tenho 67 anos, faço questão de falar isso, e nunca fumei. Não sei nem que sabor tem um cigarro, nunca experimentei, e nem faço vontade de fazer isso. Então, é importante vocês lembrarem, valorize o ar que você tem e leva para o pulmão. É ele que sustenta o seu cérebro também. Então, gente, ao fazermos novas magias, utilizamos sempre os 4 elementos. Em nosso caldeirão, quando fazemos um chá, precisamos do fogo, do ar para acender o fogo, da água que vai ser esquentada. Em outros casos, utilizamos as raízes que vêm da terra para complementar um ritual. E na hora de completar esse ritual, lembramos sempre, poxa vida, tem gente que fala assim, eu não como carne, sou vegetariano. Gente, eu como de tudo. Agora, quem come carne, esse boi que você está comendo, ou cabrito, seja o animal que for, ou até um suíno, o que eles fazem antes? Eles se alimentam o quê? De comidas que o ser humano come, no caso os suínos, cavalo, boi, vaca, esses animais aí, se alimentam o quê? Da grama. Eles são vegetarianos para nós. Ele já está fazendo a parte de vegetariano. Então, quando nós comemos uma carne desse animal, comemos uma coisa completa. Então,
eu sou a favor, se alimente com carne também. A raiz é importantíssimo para nós. A raiz é o início da vida vegetal. Esta surge a nossa visão saindo da terra e necessitando do ar. Necessita do fogo, que é em forma do sol. O sol que esquenta tudo que nós temos na terra. Então precisamos do sol, que representa o fogo, e da água, que ele contribui para a sua existência, porque se não jogar água nos vegetais, eles não crescem. Então é importantíssimo, os 4 elementos estão na nossa alimentação todos os dias. Quando nos referimos muitas vezes à esfera social, notamos que prevalece o raciocínio que a Terra é morada da humanidade. O ar é a necessidade para a sobrevivência. O fogo nos ilumina através do sol, da vela, da lanterna, e nos aquece, e a água nos dá alimentação também, e também a água nos dá a nossa higiene. Então, os 4 elementos, todos os bruxos têm que saber disso, é importante. E quando aconselhar alguém, fala, estou aconselhando você, você conhece os 4 elementos? Ele tem que fazer parte essencial da sua vida. Então, quanto mais incerto é o presente, mais o ser humano procura encontrar, no futuro, uma forma de se estabilizar. Você é uma pessoa especial. Está tendo agora um sentimento que foge da compreensão de muitos. As partes místicas e mítica se fundem para que você conheça um caminho que é privilégio de poucos. Então, gente, estudar bruxaria, se aprende física, matemática, química, biologia. E aprende também a linguagem dos bruxos, ou seja, a língua portuguesa ou inglesa, depende de onde você estiver. Então, o bruxo é um ser mais completo que nós temos, que ele aprende variedades de coisas. O calendário das bruxas também faz parte dos 4 elementos, por sua influência nas suas plantações e colheitas. Então, os fazendeiros, que na maioria são bruxos, né, por nascença, eles estão sempre preparados ali com o calendário deles. Está na hora de plantar, está na hora de revolver a terra, está na hora da colheita. Eles têm um calendário deles e a época certa. Opa, esse mês é mês de chuva, esse mês é mês de temporal. Então, os bruxos têm que conhecer isso. Por isso que diz, os bruxos são os verdadeiros fazendeiros também. E uma coisa importante de bruxaria, quando falamos assim, a mulher, ela por nascença, ela é uma bruxa. E a mulher, quando começa a crescer, começa a fazer a alimentação, almoço, janta, lanche, começa a cozinhar muito para a gente. Então elas fazem aquelas gororoba que a gente adora às vezes, né? Então, as mulheres são verdadeiras cozinheiras, já nasceram com essa essência. Então, alimentam todo mundo. Então, por natureza, já são bruxas. A noite de Samhain, ou Suen, Savain, ou Sken, é a representação do final do verão, sendo de muita alegria e festa, comemorado com um ponche, bolos e frutas. E também é conhecida como, olha que surpresa para vocês, tudo isso que eu falei é conhecido como Halloween, que marca o final do ano das bruxas e bruxos e o começo de uma nova colheita. É as festas que eles faziam, era chamado Halloween para comemorar toda essa festividade da colheita e da plantação também. E como já foi dito,
aquela dança das bruxas. Lembra que eu falei em programas passados que as bruxas dançavam com a vassoura e por isso que falavam que elas voavam com a vassoura? Porque era a dança das bruxas que era feito para comemorar a colheita e era chamado de Halloween. Outra representação é o Imbolo, ou Olimeque, que é o festival religioso quando a terra está se recuperando do inverno e tem como símbolo a varredura do círculo em volta da fogueira, com uma vassoura que é chamada a vassoura da bruxa. Então eles fazem uma varredura em torno da fogueira para festejar o solo que deu o que eles queriam, que onde plantaram o grão e nasceu o que eles queriam. Então, essa varredura em volta da fogueira é importantíssimo para uma bruxa. Então, conheça os costumes deles. Antes de você falar, eu sou uma bruxa, eu sou um bruxo, conheça os costumes que eles tinham. E esses costumes você tem que saber, porque um dia vão perguntar para você, por que você é bruxo? Por que você é bruxa? E em programas vindouros, eu vou passar para vocês entrevistas de pessoas que querem ser bruxas e bruxos. Vocês vão ver que interessante. Aí vão ver, poxa vida, a ideia deles e delas é boa. Ou se vocês quiserem se inscrever aqui no programa, eu posso entrevistar vocês para falar sobre bruxaria. Por que você quer ser uma bruxa? Você tem um programa também no YouTube de bruxaria? Em que eu posso ajudá-los? Podemos completar este programa como o de vocês, com conhecimento a mais. E Beltane, também envolvendo a natureza, é a festa da primavera e dançam em volta de uma fogueira que marca o início do verão e o final do inverno e representa a fertilidade entre as energias masculina e feminina. Como se fosse dizer, então, logicamente, revivendo, festejando a felicidade já de novos nascimentos. O Lamas, nome que significa a massa de Lui, que representa o alimento e ocorre entre o verão, Lita, e o outono, Mabon. É um agradecimento aos deuses por tudo que ocorreu durante o ano, mesmo o que foi bom, o que foi ruim. E esses costumes, gente, vêm antes da bruxa ser chamada de bruxa, ou o bruxo ser chamado de bruxo, porque eles festejavam pelos deuses, Deus da plantação, Deus da água, Deus da semente, Deus da chuva. Então eles agradeciam aos deuses. Depois, como bruxos, foram adquirindo conhecimento e mudando os seus hábitos. Então, gente, os 4 elementos estão envolvidos em nossa vida segundo a segundo e momento a momento. Então, espero que isso seja muito válido para vocês antes de vocês falarem também em bruxaria. Agora, um outro assunto que nós vamos falar e que é interessante, um outro assunto, mais um conhecimento para vocês. Além da influência dos 4 elementos, vamos falar de uma coisa interessante, que é alterar, certo? O quê? O seu preconceito, o seu medo de atuar como bruxo, fazer uma mudança. Então, às vezes você quer falar em casa, eu sou um bruxo ou uma bruxa, mas tem medo. Então, ou tem preconceito, o pai não gosta, a mãe não gosta, então vocês fazem às vezes até as coisas escondidas. Mas na sua casa, você pode ter um altar e suas magias. Porque todo bruxo tem o seu altar, tem a sua magia. Porque todo ser humano, ele precisa do intermediário para ajudar ele a conquistar alguma coisa. Então vamos entender o que é um altar e o que são essas magias. Vejam, você vai na igreja católica. Você reza para quem? Para um santo, ou de madeira, ou de gesso, ou de barro. Ele é o intermediário para você até Deus. Outros falam assim, eu tenho um talismã.
Esse talismã que eu tenho, que é um símbolo que eu guardo há muito tempo comigo, quando eu estou em dificuldade, eu seguro esse talismã e peço para ele me ajudar. Outros têm uma medalhinha que fala, é a medalhinha da sorte. Eu não ando sem ela, porque ela me protege, me dá uma sorte tremenda na vida. Outros já usam livros, ou seja, aqueles que pegam a Bíblia e colocam debaixo do braço. Também é um talismã, porque você está com um pacote de papel debaixo do braço, que você vai ler, certo? Esse pacote de papel, ou uma estátua de gesso, ou um talismã, ou uma varinha mágica dos bruxos, tudo isso aí é o intermediário para você alcançar Deus. Então, é correto a pessoa ter isso? É. Então, vamos entender o nosso altar. O local onde você deve estar, pois nele impõe-se a vontade, liderança e magia, não podendo haver dúvida de seu objetivo no momento em que nele se encontrar, ou seja, é o seu altar com suas magias, onde nele você vai se encontrar. E o que é esse altar e suas magias? Vamos pegar um conhecimento da guerra que teve, Nagasaki e Hiroshima. Quem tem mais idade sabe o que é isso. A garotada nova nem sabe o que é isso. São as duas bombas atômicas que soltaram no Japão, que destruiu Nagasaki e Hiroshima. E veja, muita gente morreu de câncer, perdeu perna, braço. Nossa, foi uma tristeza tremenda lá. Mas o povo japonês, como o povo mais insistente do mundo, como o que pensa melhor, e eu considero essa raça, em primeiro lugar, como os mais inteligentes. Eles perderam muito. E, desde a época da guerra, hoje eles estão como os melhores do mundo, em tecnologia principalmente. Por quê? Porque os japoneses, os pais, a família, insistiam, estude, estude, vamos aprender isso, vamos aprender aquilo. Agora, olha que interessante, que eu já falei em épocas passadas aí, que vocês vão recordar. O aluno, quando chega na sala de aula, ele gosta de sentar na primeira carteira, outro gosta de sentar na última. Quando alguém senta no lugar dele, tem maior briga. Mas é meu lugar. Mas eu cheguei primeiro. Porque um não respeita o outro. Então, os japoneses, eles têm lugar que quando um chega, ele senta naquele lugar como se fosse o seu altar. Veja como é a casa de um japonês. Eu tenho muita amizade com japonês, porque eu frequento a Seishonoye também. E a Seishonoye é uma filosofia japonesa. Olha o que eu aprendi com os japoneses. Na sua casa, você deve ter um quartinho reservado, ou na sala, ou no seu próprio quarto, onde você vai ter a sua mesinha com sua lâmpada e aonde você vai estudar, que é o seu altar de estudo. Então, se você está na sala, você fala, eu agora vou estudar geografia. Então, você já vai caminhando para esse altar, pensando em geografia. A sua mente, até chegar no altar, já está pensando em caderno, livro, e você estuda ali, tranquilo, sossegado. E quando você sai de lá, sai com conhecimento. Agora, veja nós, brasileiros. Quando eu falo isso, gente, eu sou professor, eu vejo isso todo dia. O aluno fala assim, ô professor, meu trabalho está meio sujo de feijão, porque eu fiz o trabalho na cozinha. Outro chega, ô professor, meu trabalho está meio ruim, que eu fiz o trabalho, eu estava deitado na cama. É assim que esse pessoal se comporta. Olha, meu trabalho não estava muito bom, que eu sentei no sofá com um caderno no colo e escrevi, porque a mesa estava ocupada. E estudar no quarto não dá, que a luz é fraca. Então o brasileiro não tem costume de ter um altar para si próprio, para ele estudar. E quem estuda no lugar adequado aprende muito mais que os outros, porque lá existe uma coisa chamada concentração e convicção de que você vai aprender. Então, gente, isso é um pouquinho para vocês entenderem o que é altar. Então, todos os sonhos, tanto o seu quanto os dos outros, estão em suas mãos. Mas o desejo de sucesso, de conquista, de uma nova vida, tudo passa a ser transparente neste momento.
Estamos à frente do altar e não vacile. Então, se você está assistindo televisão, eu gostaria disso. Está jantando, eu gostaria de fazer isso na vida, comentando com alguém. Agora, sente no lugar adequado e fala: meu sonho é fazer isso, minha vontade é fazer isso, e eu vou fazer, tenha certeza que eu vou fazer. Diante desse altar que é seu, ele é seu para realizar os seus desejos. Você pode pedir coisa para vocês, como pode pedir coisa para outros que pedem a sua ajuda. Pense nisso, gente. O altar, ele é importante. E nesse altar você pode ter o quê? Pode ter o que você quiser. Muitos têm no seu altar uma Bíblia. A Seishonoye tem livros de sabedoria nesse altar. Agora, em outros tem o quê? Um santo. No outros tem uma mensagem. Então, você monta o seu altar de acordo com o que você gosta. Na Umbanda, eles colocam Preto Velho, colocam lá Exu, colocam o que eles quiserem ali, Baiano, Iemanjá. Então, vocês podem ter seu altar de acordo com a religião ou de acordo com a sua vontade. Você vai acreditar nele. Então, ele é feito para você. Em magia, tudo é possível. Não pode haver engano. Na verdade, quando erramos ou nos arrependemos do que fizemos e desejamos perante nosso altar, não terá volta. Então, temos que transmitir esse pedido para a responsabilidade de outra pessoa. E o que vier a acontecer, você também é o responsável. Se uma pessoa te pede coisa boa, você fez coisa boa, essa pessoa vai ter coisa boa. Mas se ela pediu coisa ruim e você fez coisa ruim, é responsável, é ela. Ela pediu isso. Mas você também tem uma certa responsabilidade. Então, cuidado com o que você pede para os outros. Vê se você quer realmente fazer isso que a pessoa pediu, que é ruim. Eu digo, não faça. Não faça. Porque isso também vai ficar incrustado em você. E não só nessa pessoa para quem você fez esse pedido. Então, procure fazer coisas boas para os outros, que isso vai refletir em você também. No altar, deve conter somente o necessário para não desviar a sua atenção e a concentração. Mais para frente vou falar disso outra vez. Para montar o altar de magia, temos que começar pelo local reservado em sua casa. Então, primeiro, para cobrir a mesa, usamos um pano, de preferência, escuro. E ao fundo na parede, o símbolo que você achar melhor. Por exemplo, eu dou exemplo dos Cavaleiros Templários da Bruxaria, que é o símbolo que eu uso. Inclusive, eu tenho bandeiras sobre isso, tenho flyers sobre isso, e eu coloco isso no meu altar. Em segundo, o incensário, para usar incenso do amor, ou melhor, do aroma que o vai satisfazer. E uma caixa própria para guardar esse incenso sem perder o aroma. Porque se você deixar ele solto, o próprio ar se desfaz esse aroma gostoso, ele vai se perdendo, e quando você acende, não tem aquele aroma que você gostaria que tivesse. Então, ele tem que estar guardado numa caixa fechada. Terceiro, deve-se ter também um perfumário para ficar aceso todo o tempo em que você, no momento que você não estiver no local. E é um aromatizador especial. Por exemplo, o melhor que tem é a rosa tibetana. Espera aí, um perfumário? Vocês nunca ouviram falar nisso? Perfumário é o seguinte: você tem tipo uma xícarazinha, pode ser de barro, pode ser de vidro, e nela você coloca o perfume. E aí você coloca embaixo uma vela acesa até uma certa distância, que evapora esse perfume lentamente. Isso é chamado perfumário.
E esse perfumário vai manter a sua casa com esse aroma o dia inteiro. Porque se você for acender incenso, você vai ter que acender uns 20 incensos durante o dia. E o perfumário, a quantidade que você colocou ali, se você comprar essência de perfume, aquilo fica o dia inteiro aceso ali, ou 2, 3 horas, 5 horas, o quanto se tiver, ou quanto você precisar ficar em casa, está mantendo esse ar ótimo para vocês. É chamado perfumário, tá? Quarto, uma vela acesa da cor que você desejar, para você ter também em casa. Você acende uma vela, para que você quer? Para a paz? Acende uma vela branca. Se quer pensar em outra coisa, quer pensar numa aventura, uma vela vermelha é para aquelas aventuras mais fortes e perigosas. Olha que beleza. Então, uma azul é uma vela que te ajuda, quem sabe, até a dormir. Então, nós podemos ter velas de vários tipos, gente. E você pode acender no momento que desejar, certo? Então, o quarto, essa vela acesa da cor que você desejar, certo? E quinto, o livro que deve ser aberto sempre na página que desejar ler ou executar. Opa, isso é importante. Então, a gente deve ler livros, conhecer história, devemos conhecer fatos religiosos e assuntos importantes de sabedoria. E cada vez que você for trabalhar no seu altar, você pode deixar aquela página aberta e ler sobre aquele assunto que vai ser interessante para você, como eu estou lendo agora. É como se eu estivesse no meu altar lendo isso para você. Então você pode deixar um assunto disponível e falar: quando chegar em casa eu vou ler isso no meu altar. Já com o altar montado e a página escolhida, devemos então fazer uma oração adequada ao pedido. Oração que previamente foi montado e tem que conter o que a página indica, ou seja, a sua magia. Então, gente, vocês não vão, às vezes, ler a oração dos outros. Você monta a sua oração de acordo com o que você precisa. Ou monta uma oração e lê para a pessoa que precisa escutar para melhorar de vida. Então a oração é montada por você. Quando estamos no altar, nossa mente tem que estar leve, em estado alfa de concentração, e sentindo toda a situação que está sendo gerada. E a leveza da mente mudará até sua respiração. Seu corpo e mente será um só. Então, tem que saber respirar. Porque quando você está no altar, está ali com aquele entusiasmo, a sua respiração também muda. Porque às vezes você está até com ansiedade também. E isso tem que ser controlada pelo bruxo. A bruxaria não aceita a obsessão. Aprenda a controlar seus sentimentos e limitações. Certo? E as intuições para que possa ter o domínio de situações e de outras pessoas. Então, gente, não seja aquela pessoa obcecada, sou um bruxo e pronto. Não é assim não, se atirar e ser um bruxo. Existem outras coisas que caminham junto com a bruxaria. Existem religiões, conceitos, sociedade, psicologia, filosofia, sociologia. Então, tudo isso caminha junto com a bruxaria. Então, não seja obcecado. Um desejo coletivo na frente do altar, eles podem ser sinceros, como também pode ser ter pessoas leigas, beatas e até mesmo pessoas comuns. Em virtude das diversidades de acompanhantes nesse trabalho no templo e em frente a um altar, procure conhecer as pessoas que estarão juntos do mestre. Se você está fazendo um trabalho de bruxaria e tem pessoas diferentes lá, procura conhecer essas pessoas para que elas não sejam mais estranhas de você, porque o que você falar vai afetar essa pessoa.
Então procure conhecê-las, conversar com elas antes, para que elas não sejam estranhas. Já ouvi inúmeros pedidos de ajudas, mas a maioria deles eram iguais e são pedidos feitos para si próprio e não muitos para outras pessoas. Aprendam a pedir para vocês e para os outros também. Hoje tive um dia ótimo. Amanhã vou ter um dia melhor ainda. E eu melhorando nesse dia, eu sei que minha família vai ter um dia melhor comigo também, porque eu vou ser responsável por melhorar o dia delas. Viu que interessante? Isso chama-se Seishonoye. Pode ser aplicado na bruxaria. Espero que não passe despercebido ao leitor atento que na bruxaria encontraremos variantes de templos, como não ocorre em outras entidades esotéricas. Todos têm os mesmos princípios e são voltados para as mesmas ideias. Esse é o momento adequado para lembrar aos seguidores de bruxaria que em seu altar pode ser colocado um ou mais objetos que seja de seu desejo, para fazer um pedido ou uma oração referente ao que você quer e ajuda a fortalecer a sua fé. Então, no altar, você tem que ter o que é essencial, mas você pode ter coisas a mais para ajudar os outros também. Alguns bruxos sofrem um problema de ter que esconder seu altar dentro de sua própria casa, principalmente por causa da família. Mesmo quem é um aprendiz de bruxaria, mas, de acordo com seu conhecimento, e por ter vários seguidores e amigos, logo com o tempo irá se manifestar perante outros, mostrando a sua força. Então não se esconda. Você é um bruxo? Fala, eu sou um bruxo e gosto do que eu faço. E quer tirar dúvida do que é bruxaria? Explique para a pessoa, para saber o que é bruxaria. Porque muitas pessoas vão te criticar e não sabem nem o significado disso. Muitos fazem propaganda na televisão, fazem programas que vou dar uma aula de bruxaria. Espera aí, aula de bruxaria não é assim. A pessoa acha que está dando uma aula, mas não está dando uma aula. Está dando informações como eu faço agora. Porque a bruxaria tem que ser bem estudada para você dar uma aula. Certo, gente? Então, mostre a sua força. A proliferação da bruxaria com os seguidores do bem vai se afirmar com você no momento em que fizer um amigo ou uma amiga ser um companheiro de altar e suas magias, pois 2 bruxos terão mais forças que um. Então você pode unir a força de um amigo, de uma amiga ou dos companheiros de bruxaria para poder fazer um pedido para ajudar alguém que precisa ou a vocês mesmos. Não confundir a bruxaria com doutrina ou religião, pois seus seguidores são livres de pensamentos e realizações. E nós somos uma ordem que tem seus princípios baseados no esoterismo e misticismo. Então, nós somos uma ordem diferente. Gente, o terceiro assunto eu trouxe porque também achei muito interessante para vocês e é referente a viajar por dimensões diferentes. A gente ouve falar dimensão do plano, terceira dimensão, quarta dimensão, agora estão tentando descobrir a quinta dimensão. E a pessoa às vezes não entende nem o que é o plano, como é que vai entender a terceira dimensão? Então, o que é dimensões diferentes? Vamos ver. O Messi é o princípio que devemos estabelecer para podermos viajar em dimensões diferentes, pois tudo está presente no acúmulo de experiência e sabedoria. Usando os poderes que o ser humano possui, e que para muitos são desconhecidos, podemos viajar para dimensões diferentes e descobrir coisas novas para a nossa vida.
Vamos dar um exemplo de física que é chamado teoria de campos clássicos. Elas estudam, essa teoria de campos clássicos em física, estuda as dimensões. Vamos entender no nosso globo terrestre o que são dimensões. Olha, uma pessoa está nos Estados Unidos e nós estamos aqui no Brasil. Essa pessoa nos Estados Unidos, ela está no norte, nós estamos no sul. Olha as posições. E o Iraque está lá do lado direito, no leste. Essa pessoa que está nos Estados Unidos está num fuso horário 2 horas antes da gente. Se lá é 2 horas da tarde, aqui é 4. Lá no Iraque é 8, 9 horas da noite. Então, nós estamos em tempos diferentes. Então, isso já começa a representar a dimensão. Prestem bem atenção. E aí você fala assim, dos Estados Unidos até o Iraque, a distância é bem maior do que do Brasil até o Iraque. Então, nós estamos num espaço diferente. Opa, já estamos num espaço-tempo. É um tempo diferente, um espaço diferente. Aí você está nos Estados Unidos, você está quase de frente para o Iraque. Olha o ângulo que você se encontra. E você que está no Brasil, você está abaixo do Iraque. Olha o ângulo que você se encontra. É bem maior. Então, gente, quando nós temos ângulos diferentes, tempos diferentes, e nós temos espaços diferentes, nós estamos em dimensões diferentes. Quem está nos Estados Unidos está numa dimensão, no Brasil está em outra, no Iraque está em outra. Então, vamos pegar esse exemplo físico e entender melhor agora esse conhecimento. Começando uma viagem, devemos imaginar com todos os detalhes o ponto principal e necessário para uma boa projeção, transformar em realidade o que foi imaginado e sentir realmente que está no local desejado, deixar seu corpo desligar-se por um momento da mente, consciente, claro, e de qualquer problema existente ou para ser resolvido. Opa, agora estou falando de dimensões diferentes, mas não física, e sim mística, ou seja, pensando em espírito, pensando em alma, pensando em você sair do corpo enquanto está dormindo. Vejam, é uma forma de você ir para outra dimensão, mas agora uma dimensão espiritual e não física. Quando entramos em uma viagem de dimensões, temos o micromundo, que pode ser reduzido a um mundo de bactérias ou doenças, e o macromundo sendo inicialmente o calor do sol, a claridade da lua, que reflete a luz do sol, como todos sabem, né? E a influência de outros planetas sobre nós. Sabendo que os países estão em horários diferentes, como disse antes do nosso, em ângulos diferentes, e posições variadas e distâncias calculáveis, podemos então perceber já no momento que as dimensões espaço-tempo exercem uma mudança no nosso comportamento. Agora, em característica espiritual, podemos estar com o nosso corpo em um local e espírito dividido em outros diferentes. Sigam-me agora ao reino da bruxaria e vamos contemplar um novo mundo de conhecimento universal. Já chegamos à hora da existência de uma escola de bruxaria e deve ficar claro que bruxos e bruxas voltaram para marcar sua eternidade, pois foram a primeira classe de médicos a se pronunciar nesse nosso mundo. Portanto, se você quiser visualizar esta escola universal de bruxaria, terão uma ideia bem real do lugar que ocuparão nesta. A missão de todos neste mundo é de melhorar a vida do próximo, para que todos desfrutem a mesma sabedoria milenar. Devemos conservar
ou melhor, as características de um bruxo, pois elas são singulares, objetivas, maravilhosas e observadas por todos ao nosso redor. Quando estamos em um ambiente e não nos sentimos bem com alguns presentes e também não nos adaptamos com o local físico, este fato se dá porque na realidade, nossa mente não está no sentido da realização dos fatos e, por este motivo, experimentamos sensações de estranheza e nos sentimos desprezados. Uma progressiva tendência dos bruxos é viver tensões por não conseguir se localizar em uma determinada dimensão, por não ter o entendimento correto das realizações desses fatos. No entanto, o ponto culminante reside em desligar a mente do corpo e se sentir andando por sua casa espiritualmente e depois ir visitar locais que você quiser. Esse estudo procura demonstrar que possivelmente por muito tempo não tem sido objeto de interesse por pessoas comuns, o que seria outra dimensão, sem levar em consideração a física e sim a parte mais espiritual. Notaremos que ela está presente em nossa vida o tempo todo. Uma das fascinantes magias desse universo é a magia das palavras, que podem ser transformadas em certezas, convicções e objetivos primordiais para aqueles que querem mudar a sua vida e de outros para melhor ir conhecendo a chave para abrir os portais da sabedoria em relação à cosmologia referente às dimensões. Devemos encarar as transformações de momentos vividos na bruxaria de maneira positiva, como nossa vida de bruxo é cheia de desafios, é interessante em todos os aspectos. Então vamos encarar, gente, essas transformações, essas mudanças que ocorrem e sobreviver com elas. Nós temos o direito de crescer, ser feliz e conquistar tudo o que desejamos, por sermos filhos de Deus perfeito. E nós somos mais do que percebemos ser. Então, gente, com essas palavras, eu encerro agora o nosso programa, certo? Então, os Cavaleiros Templários da Bruxaria está se despedindo agora, certo? Para voltar na quinta-feira que vem com assuntos diferentes, mais novidades para vocês, certo? Nesse mesmo horário, das 18 às 19 horas, no YouTube, pela TV Black Sampa, certo? Os Cavaleiros Templários da Bruxaria estará presente com vocês. Boa noite, gente, e tudo de bom, e que amanhã seja um dia agradável para vocês.